Agradeço, senhor presidente, a oportunidade de estar contribuindo com a atualização do Código Civil. Cumprimentando Vossa Excelência, senadora Tereza Cristina, os professores Flávio Tartus, meu contemporâneo Mário Delgado está aqui presente também, em nome de quem cumprimento todos os professores que participam dessa sessão. Eu vou fazer basicamente duas sugestões, senador, considerando o tempo que me foi dado e a oportunidade de falar sobre contratos e obrigações. A primeira sugestão, e aí me valendo da questão da operabilidade do texto, que foi já muito debatido durante todas as audiências públicas, questão da autonomia privada, da necessidade de desjudicialização, assim como a atualização do texto àquilo que se modificou nos últimos tempos, tanto em termos de jurisprudência, sobretudo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, como também dos avanços tecnológicos que foram sentidos sensivelmente, senador Veneziano Vital do Rego, meu contemporâneo também, nos últimos anos. E esses avanços tecnológicos, eles proporcionaram uma mudança de entendimento nas relações privadas, pelo que eu farei uma segunda sugestão relacionada também a esses avanços tecnológicos. Primeira sugestão diz respeito à operabilidade. Eu li atentamente todos os dispositivos do Código de Processo Civil, do Código Civil que está sendo atualizado, assim como também acompanhei todas as audiências públicas que foram disponibilizadas pelo Senado Federal. E algo que eu senti falta no texto é a questão da compatibilização do texto do Código Civil com o texto do Código de Processo Civil. E aí eu vou invocar um dos dispositivos para mostrar como essa preocupação ela é relevante e precisa ter um olhar atento da comissão e dessa casa também. Diz respeito, primeiro aqui, ao artigo 836B, que fala da fiança, e traz um dispositivo que é muito interessante, o dispositivo. Ele diz o seguinte: constitui direito do fiador agir em seu nome próprio, mas no interesse do credor, na cobrança da dívida, desde que o credor não tenha iniciado nenhum procedimento contra o devedor após 90 dias do inadimplemento da dívida. Nós temos um caso aqui de legitimação extraordinária a termo para a fase de conhecimento. E isso é algo que no processo civil ele está um pouco misturado com institutos que já existem. E não está bem definido na legislação processual, mas também não está bem definido aqui na legislação civil que está sendo atualizado. O texto ele é uma mistura de uma assistência dentro do processo civil, como também o chamamento ao processo, que trata das fianças, como também eu acho que deveria um pouco trazer umas orientações relacionadas à denunciação da lide, que supra algumas lacunas que são colocadas aqui no texto, que elas precisam ser comatadas ou expressamente, ou pelo menos proposta alguma modificação no Código de Processo Civil. Por quê? O que é que eu digo? Se o fiador ajuizou a ação e, posteriormente, o credor também ajuizou, qual a ação que vai ficar prevalecendo? É a do fiador ou é a do credor? Uma vai implicar a extinção da outra ou as ações serão reunidas? Isso é algo que precisa ser resolvido no texto, ou pelo menos indicado qual seria a solução para esse tipo de questionamento, porque certamente isso vai acontecer. O prazo de 90 dias é um prazo pequeno, é um prazo que exige um comportamento rápido, e esse comportamento rápido pode ser que não tenha comunicação entre credor e fiador, e isso vai ocasionar, possivelmente, conflitos de ações, e esses conflitos de ações eles precisam ser resolvidos. Se o fiador propôs a ação, isso já estou aqui no parágrafo 1º, e o credor concorda em ingressar com essa ação, o que está dito aqui no texto é que ele pode ser admitido como parte ao lado do autor, que seria o fiador, ou, se o fiador consentir, ele toma o lugar do fiador. Qual o questionamento aí? Quando o credor adentra nessa ação, ele pode complementar a petição inicial dessa ação, ou ele fica a cargo daquela petição inicial que foi feita pelo credor? Esse texto não traz a resposta, mas o processo civil, quando trata da denunciação da lide, que não é bem o caso, ele traz uma situação que pode
colmatar essa lacuna, mas eu acredito que o texto ele deveria ser expresso, dizendo que o fiador ele teria a oportunidade de sair do processo, entrando o credor ou ficando os dois juntos, mas o credor ele teria a oportunidade de fazer a complementação da petição inicial. E isso evitaria, nós sabemos que isso é possível dentro do direito brasileiro, simulações do fiador com o devedor, fazendo com que a petição inicial não fosse da mais relevante e, consequentemente, tivesse um resultado que não fosse desejado pelo credor. Outra questão que eu coloco também, e isso deve ser levado em consideração, é se essa legitimação extraordinária a termo, proporcionada em favor do fiador, ela poderia ser antecipada em razão de medidas cautelares necessárias para a preservação do direito do credor e, consequentemente, ao interesse do fiador. Isso não está também colocado, se ele pode agir antes dos prazos de 90 dias, sabemos questões urgentes, o nosso direito ele não pode excluir a apreciação jurisdicional. Então, senador, essa seria a primeira sugestão em termos de aprimoramento do termo. Estou dando aqui o exemplo do artigo 836B, mas há alguns outros dispositivos que eu já fiz análise também. Vou passar para o professor Flávio Tartus essa análise que eu fiz para poder ver se há alguma compatibilização com as questões processuais. A segunda sugestão, ela diz respeito ao ideal de desjudicialização que está sendo trazido pelo Código Civil e também pela concretude da autonomia da vontade privada. Eu vou dar o exemplo ainda com base no artigo 836, trazendo aqui para o parágrafo 3º, que ele estimula o exercício de direito em autotutela. Quando ele diz, entende-se por esse procedimento de cobrança previsto nesse artigo, qualquer medida que siga as vias judiciais ou extrajudiciais admitidas no ordenamento para a expropriação dos bens do devedor com finalidade de se solver a dívida. Nós sabemos que há diversas medidas extrajudiciais que podem ser adotadas em autotutela para promover a alienação de bens do devedor. Já vi aqui nas audiências públicas também se discutindo a questão do pacto marciano, é um exemplo feito que pode ser utilizado também como exercício de autotutela. A autotutela, ela mostrou ser uma tendência nessa atualização do Código Civil também. Eu posso citar aqui a títulos de exemplo o artigo 474, parágrafo 1º, que faz da possibilidade de resolver um contrato com cláusula resolutiva expressa, independentemente de pronunciamento jurisdicional, ou seja, seguindo já o entendimento renovado do Superior Tribunal de Justiça quanto a essa questão. O artigo 609-D, que admite a suspensão, a cessação, a restrição do contrato de prestação de serviço e impossibilitando o constrangimento discriminatório, ou seja, não se pode praticar violência. Esse artigo foi excelente porque ele estabeleceu um limite ao exercício da autotutela, dizer que não pode haver violência. E essa questão de não poder haver violência, concretizada pelo texto do Código Civil, ela também se mostra compatível e harmônica com a atualização das nossas relações jurídicas atuais, em que as disputas hoje entre bens jurídicos não são mais entre bens jurídicos materiais em sua maioria, e as possibilidades de realização do direito não se colocam mais frente às partes, frente a frente, para realizar esse tipo de direito. A tecnologia, as formas de realização de direito permitem com que direitos sejam realizados diretamente pelos particulares, independentemente deles terem contato entre si. Só para dar alguns exemplos também, falarmos aqui do contrato, dos contratos digitais, é uma realidade entre nós. Eu estou, por exemplo, hospedado no hotel, estou com diário para 2 dias, senador, mas passaram meus 2 dias, vai chegar no hotel, ele vai travar a porta e eu não vou mais poder entrar. Isso é um exercício de autotutela que é admitido sem nenhum tipo de violência, de uma forma a concretizar fatos que estão certificados e o que é perfeitamente admitido em nível de jurisprudência e nível também de doutrina. Mas renova o artigo 681, que amplia o direito de retenção do mandatário. O artigo 708, que amplia o direito de retenção em favor do comissário. O 742, que estabelece limite ao exercício da autotutela privada, afastando a retenção de bens por mera violência, também bens que sejam lá de uso pessoal, identificação. O 1337, parágrafo 3º, que expressamente agora coloca a exclusão do condômino antissocial, também um avanço que vinha sendo ordem de muitos debates entre a doutrina, mas a jurisprudência acabou por concretizar. Eu trago outros diversos exemplos aqui, 17 exemplos que é trazido pelo Código de Autotutela prevista. Trago mais 8 exemplos trazidos pela jurisprudência e quero dizer que essa autotutela ela é proporcionada hoje para um aumento de certificação dos fatos jurídicos, isso é muito diferente do que se tinha há 30 anos.
Nós temos a disputa de bens imateriais, o que possibilita também, reafirma o exercício da autotutela, a possibilidade de realização de direitos sem as partes estar frente a frente. E meu tempo está finalizando, eu vou dizer as grandes vantagens desse dispositivo numa cláusula geral para que se possa ter autotutela contratualizada. São os benefícios da eficiência, os benefícios da velocidade, da autonomia privada e da sobrecarga do Poder Judiciário, que hoje não aguenta mais ter milhões de ações junto ao Poder Judiciário, questões de ordem de minuta sendo discutidas, questões que dariam segurança de que as partes realizassem seu direito diretamente e que não está sendo objeto de uma preocupação expressa pelo Código Civil, quando se poderia ter uma cláusula geral prevendo a autotutela contratualizada. Então, passei um pouquinho do tempo, mas agradecendo sua tolerância, senador Rodrigo Pacheco, senador Veneziano Vital do Rego e senadora Tereza Cristina. Muito obrigado, doutor Rinaldo Mozalas, por sua exposição muito densa e certamente vai contribuir muito para o nosso trabalho na comissão. Muito obrigado, doutor Rinaldo. Passo a palavra imediatamente ao doutor Paulo Roque Cury, que é professor do IDP, doutor em Direito Privado e Processual e também advogado. Com a palavra, doutor Paulo.